E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entre em contato com você e o seu relato pode estar aqui ajudando muitas pessoas. Gratidão a todos. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é a Vanessa Martins. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dela. Gratidão a todos. Seja bem-vindo, Vanessa, ao Relata Ayahuasca. Obrigada, é um prazer, viu? Igualmente. Então conta um pouco, Vanessa, como é que foi a tua caminhada até chegar às medicinas sagradas, o que aconteceu na tua vida para você estar procurando isso? Conta a sua história. Então, a nossa história nesse episódio é bem legal, porque dá a oportunidade de a gente se autoconhecer, né? A gente fica pensando, o que eu vou falar? Como é que começou? E começou que há 4 anos atrás. Não foi problema de doença, problema de nutrição, nada disso. A minha história sempre foi de busca de autoconhecimento, mas através da espiritualidade. Eu sempre fui muito curiosa em relação à mente. Sempre trabalhei em trabalhos espirituais, então sempre vi o outro mundo, o plano astral, como é que funciona, o que acontece. E aí era uma época que eu estava atendendo mesmo, espiritualmente, com tratamentos. E uma das amigas da época, ela falou que tinha tomado ayahuasca, lá na Serra do Japi. E aí eu fui para saber tudo que ela estava vendo. Falei, como é que ela vê tudo isso se está dentro de um trabalho espiritual? Que até então eu não tinha experiência com psicodélicos, nem a maconha. Eu queria saber o que ela estava vendo, né, através desse psicodélico. E aí eu fui para a Terra do Japi. Foi uma noite torta. Primeiro que eu não conhecia os sets, né, como que isso era apresentado, oferecido. Fui e só via demônios. Os seus demônios ou... Então, não, depois, com muito estudo, você começa a entender que tá tudo dentro. Exatamente. E aí, não gostei, né? Era playlist de música de balada, parecia muito e aquilo me torturou a noite toda. Eu tive que ficar, não podia ir embora. E foi ao ar livre, muito frio, mas foi bacana o que eu vi. Observei as pessoas e tal, mas prometi que nunca mais experimentar. Não foi legal, era muito diabinho pendurado, sabe? As pessoas com o rosto desconfigurado, aquela coisa do nosso mundo, né? Meio cinza, feio, bom. Mas aí depois, passou o quê? Um ano, eu conheci a Lidiane através de um projeto que eu participava e a gente fazia visitas à casa de repouso. E ela tem, né? A empresa dela é uma casa de repouso. E aí a Lidiane falou, não vai lá. Eu falei, isso aí não quero, não me dou bem, não gostei. E ela falou assim, não, vamos lá, eu vou sozinha, tenho companhia, 3 dias. E era carnaval, fui lá na Nação Arco-Íris, maravilhosa casa, muito bem acolhida, muito bem organizada, eu gosto de organização. E aí acampamos lá 3 dias, e o que foi mais incrível é que eu conheci, eu não falei com ele, com a Luana, o Jura, a Cecília, conheci eles lá. Só eles cantando, eu não falei com eles. E hoje ela é uma exímia professora da ayahuasca. PP extremamente conhecedor dessa cultura indígena e da ayahuasca, assim, da origem dela. E aí, não me senti segura, né? Mas eu fui. Não foi para acompanhar, porque eu não tenho medo de ir, sabe, de experienciar. Aí eu fui. Também foram dias de muita sombra, muito monstro, muita aranha, tecendo, né, meu inconsciente ali. Até então eu não estava nas terapias, não era terapeuta, eu estava ainda na caminhada tentando entender de processo lá de trás. E depois que eu passei esses 3 dias, também falei, eu não quero mais também não é para mim, é uma realidade assim, muito, na época, né, obscura, sabe, ver muita coisa, e eu não fugi mesmo. E aí vem a Lidiane de novo e me convida para ir na Casa Rainá, quando eles já estavam em California. Então passou um bom tempo, hein? Passou, porque eu não queria. Eu falei, não, essa experiência aí, eu conheço todo esse plano atual, eu posso ver só aqui nos trabalhos, sabe, comandando desdobramento, é melhor assim. Sim. Mas não tem nada a ver nenhuma coisa com outra. A gente trabalha na ayahuasca,
consciente, é você, só você. Exatamente. Não tem ninguém para você trabalhar, simplesmente é você com você mesmo. Não, apesar das atividades, né, apesar do externo, dos auxiliadores, mas ali é você. E foi aí que eu realmente me no processo. Que aí eu fui também para continuar, né, tudo que eu já tinha visto, eu queria saber sobre tudo isso, se era real mesmo, se realmente tudo aquilo feio estava dentro de mim. E aí foi quando eu entrei na terapia, fui estudar psicanálise, e aí começou o meu estudo. E os meus processos foram intensos, foram coisas muito profundas em relação à minha família, mãe, pai, irmãos, sobre mim, o meu comportamento. Uma época que eu fiz muita coisa errada, assim, que hoje eu vejo que não precisava, eu poderia ter seguido um caminho. E aquilo estava vindo, né, cobrando, eu mesma me cobrando para ser melhor. Então, veio muitos processos assim que você nem imagina que está no seu inconsciente, dolorosos, verdadeiros. Estudei muito a mente e realmente tudo está em nós. A ayahuasca é um livro onde eu tomo e ela me expande a minha consciência, mas tudo quem comanda ali sou eu. O que eu quero, o que eu estou vendo, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. E eu lembro que teve um processo, e esse foi o divisor, que ela me trouxe uma verdade que tinha sido quando pequena, criança mesmo, e aí eu entrei naquilo e eu pedi assim para ela, tudo bem, eu fiz isso, foi doído, morrendo de ódio, eu falei, agora me ensina, porque eu não quero sair com esse ódio, eu não quero chegar lá na pessoa e eu não conseguir olhar para a cara da pessoa. Então, me ensina o amor. E aí ela me ensinou. Outra coisa também que ela foi me ensinando, sentir, não é pensar, sentir. E ela foi me ensinando a sentir. Aí ela me trouxe o amor do meu filho, o amor pela vida, o amor por tudo que eu estava aprendendo. E aí eu saí melhor de lá. Só que aí em outros rituais eu ainda ficava ali, tentando entrar naquela sintonia de novo. Até que uma noite eu falei, chega, não quero mais isso. Eu entendi já quem eu sou e o que eu tinha que aprender. Eu não quero mais ficar vendo, não posso mudar, já aconteceu. Aí eu falei, o que eu faço daqui para frente? E aí eu fui, os rituais, eles são muito para trabalhar valores, trabalhar a minha consciência que eu estou fazendo. Eu me vejo muito aqui quando eu estou atendendo, sabe? Eu me ouvindo, o que eu estou escolhendo, não ficar muito sozinha, realmente caminha, faz as coisas, busque, estude. Só que também teve um ritual que ela chegou assim, a consciência da ayahuasca e falou: esquece tudo que você sabe. Tudo. E eu sou muito racional. Eu via os livros assim, ó, indo embora, todo o meu conhecimento mínimo que eu tinha, vai embora. Eu falei, mas se tudo for embora, eu não sou nada. Ela falou, não, você é tudo, você não é nada disso. Você é tudo. Mas são processos que são dolorosos. Trabalhei apego, amor próprio. Então, os meus rituais são mais isso. Não é mais o meu passado, pai, mãe, irmão, sabe, outras pessoas. Nunca trabalhei em relacionamento, sabe? Caminha. Ela dói, mas caminha. E ela vai me mostrando. Olha que interessante, né? A gente tem medo da escuridão, das nossas sombras, só que o medo é bem maior quando você vê sua luz. E eles tentavam me mostrar assim, a luz. Eu falava, não, eu não consigo. Eu não sou isso, eu não posso ser isso. Negação. Mas a gente é luz mesmo. A gente veio da luz, né? Não somos imagem e semelhança do Pai, então ele é só luz e a gente é, só que a gente esquece desse caminho de volta, né? Exatamente. Então, a ayahuasca hoje é um estudo para mim. Então, eu vou tomar ayahuasca para aprender. E sempre a mesma pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta, já consegui responder, mas sempre muda, né? Todo dia é um dia diferente, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui? O questionamento humano, né? Uhum. E a gente assim falando, né, parece ser uma coisa, não digo normal, né, mas assim, todo mundo faz essa pergunta. Mas acho que cada um sabe, né, das suas profundezas. Às vezes realmente a gente se anima, fala, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu ouço muito a mente dos outros, né, todos os relatos, todas as dores.
E eu falo, meu Deus, quanto de sofrimento, mas é um sofrimento pequeno, é medíocre. Quando a gente não consegue dominar o nosso ego, né? A gente acaba caindo nessa mediocridade emocional. Todo mundo tá sendo propício a cair nessa, né? Ainda mais no sistema que a gente vive hoje em dia, né? É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, é fácil a gente cair nessa mediocridade humana, né? De pensar, de se relacionar, de ver certos problemas, de não saber usar o nosso julgamento de maneira mais coerente, né? Até com nós mesmos, né? Eu vejo por mim mesmo, né? Como é difícil a gente parar de nos julgar, querer uma perfeição. E perfeito não é nós, é só o cara lá em cima, né? Aqui é só um aprendizado. Essa questão das palavras, né? Sim. Às vezes a gente usa tantas palavras, mas nem todas têm tanto significado assim. Muitas vezes um gesto é mais fácil. Você sabe que eu chego à conclusão que o nosso papel realmente é andar, é caminhar, é fazer. É ação. Quanto menos falar, melhor. Mas a gente precisa falar. Também, faz parte. Eu incentivo. Sim. Você trabalha com terapia, não é? Sim. E eu vejo por mim que eu passei muito tempo sem falar. Eu não falava os meus problemas pra ninguém. E é um problema você não falar o seu problema, porque isso vai acumulando, é um acúmulo emocional. É como se fosse um lixo emocional que a gente vai guardando no nosso corpo. A primeira vez que eu tive essas experiências mais profundas, assim, com a ayahuasca, de fazer uma expurgação, eu sentia isso, de estar colocando todas essas emoções acumuladas que eu não verbalizava, não deixava elas sair, que me fazia mal emocionalmente, né? Porque cada vez você vai se fechando emocionalmente. Você vai perdendo a tua empatia, você vai perdendo o amor próprio. Então são várias emoções que a gente vai perdendo e vai nos fragilizando cada vez mais. É um efeito em cadeia, né? Então a gente sempre tem que estar em alerta para não só estar nesse processo mental racional, mas sim usar a tríade, né? Que é o emocional, o intelectual e o espiritual junto, né? Usar essas três inteligências. E a gente tem que aprender, né? Ainda não aprendeu. E a gente tá nessa caminhada de aprender a trabalhar com essas três inteligências e ter o controle da nossa psique, né? Do nosso ego, para não cometer tantas desavenças no mundo e consigo mesmo, né? Equívoco, né? O que mais a gente faz é cometer equívocos, né? Eu não sei se cabe aqui, mas é interessante dizer, todo mundo que busca ayahuasca, por uma curiosidade, por querendo melhora de alguma coisa, de doenças, né, físicas ou emocionais, mas a gente tem que ter plena consciência, pelo menos um pouco, né, de coerência em escolher tomar ayahuasca, porque você vai para fortalecer a sua inteligência emocional. É você olhar tudo que você vê lá, não como eu lá no início, que eu achei que era tudo fora, que a maioria também acha, mas não é não, gente, é bem, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que sinto é meu, é feio, às vezes pequeno, mas é, e eu tenho que dar conta daquilo. É como eu estou vendo as situações, as minhas relações, o meu comportamento, não é o comportamento do outro comigo. Ninguém me feriu, minha mãe não me feriu, meu pai não, sou eu que vi a situação dessa forma, e eu tinha que dar conta disso. Exatamente. E não fuja. Porque quanto mais a gente foge, mais próximo a gente fica do problema. Muito mais próximo, e ele fica ali, ó, te testando. Ele te coloca em várias situações, porque você mesmo se coloca. A gente precisa transmutar isso, né? Se não transmutar, vai ficar batendo cabeça até transmutar. E agora eu estou numa experiência com a ayahuasca, dois rituais para cá, que é trabalhar não com a responsabilidade. É que apesar de eu estar ali, ter tomado uma substância, não é a substância que está me fazendo a diferença. É a minha consciência, se responsabilizar por isso. Ela me colocou numa condição assim, eu me coloquei ali numa condição de que eu estava na força, mas eu não estava naquela força, sabe, que deixa aí? Que aí você fica, sabe, meio boneco de gasolina? Sim, que vai com o vento, né? Não, era firmeza, ó, é você. Quero ver como é que você lida com a sua vida. E a ayahuasca está com você está com ela. É o poder da natureza em você. Sim. Ela é uma ferramenta onde mostra tudo aquilo que está oculto, né? Cabe a você interpretar e transformar aquilo que você está recebendo. Eu também falo, a ayahuasca ela não cura nada. Quem cura é você mesmo, mudando a percepção de ver. E largar, né? Soltar, ou ressignificar, ou encarar, alguma coisa com aquilo que você recebeu. Porque o ser humano é engraçado, assim, né? A gente tem mania de sempre jogar a responsabilidade no outro. É muito fácil a gente chegar e jogar a responsabilidade em cima da ayahuasca pra ela melhorar a nossa vida, mas não é ela que vai melhorar, ela só mostra. Você que tem que mudar a atitude pra ser menos turrão, cabeça dura,
dono da verdade. Então eu vejo por mim, porque aconteceu tudo isso comigo, né? Eu tenho para mim que a gente aprende muito desde pequenininho com os comportamentos. Não é nem tanto com o que fala. Pisa aqui, veste isso, calça aquilo. Não é mais o gesto de você ver o pai calçando o sapato, a mãe cozinhando, sabe, varrendo a casa. São esses gestos, comportamentos que a gente aprende mais, a gente guarda. E eu tenho para mim que quando a gente culpa muito o outro, é o outro que é culpado, é o outro que me fez sofrer, é o outro. Isso já vem de um hábito nosso, tudo que a gente usa e aquilo que a gente vê que não serve, a gente joga no lixo. Quem eu estou ocupando? O lixo. Então, o que não me serve, que eu não estou dando conta, que é o desperdício, eu jogo no lixo. E olha o exercício de reciclar. Meu, você está reciclando o seu sentimento. O que te serve, o agradável, o que não te serve, o reutiliza ou faz uma outra coisa. E o que realmente não dá, joga no lixo. Pra transmutar aquilo. Ontem eu até tava vendo um filme que chama Madame Teia. É um filme da Marvel. Mas tem uma parte que é muito interessante, porque é uma menina que ela é uma socorrista, acabou tendo uma experiência de quase morte. Ela começou a ter certas visões do futuro, do que ia acontecer. Então ela sempre ficava voltando meio que no tempo, assim. E aí ela começa a buscar isso daí, porque a mãe dela morreu e ela ficava com ódio da mãe. O que a mãe dela tava indo na floresta, fazendo o quê e não sei o quê. Ela era revoltada com a mãe. Aí, uma determinada causa, ela vai atrás dos escritos, pelo que a mãe escreveu, que ficou com ela vai atrás da floresta, saber o que aconteceu com a mãe, porque ela tá tendo essas visões, ela quer respostas. Moral da história, chega o cara que cuidou dela, a mãe dela foi picada por uma aranha, aí eu já dando spoiler aqui, né? Como ela foi picada, a filha sobreviveu, mas ela não, porque ela tinha levado um tiro. Só que a filha tinha nascido normal. E aí o cara falou, ó, mas se você realmente quiser entender, você vai ter que voltar no passado, pra entender tudo isso que aconteceu com a tua mãe. E pode ser que seja duro pra você, né? Então, quando ela volta, assim, ele pega, empurra ela, só que na hora que empurra, sai a alma dela. Não é que ela cai, né? Sai a alma dela e cai na água. E aí ela começa a ter umas visões. Então, ela começa a ter uma visão da mãe dela numa médica. E aí a médica falando que a filha dela tinha uma anomalia e que não tinha cura. E aí o que ela pensou? Ela falou, não. Ela era tipo uma cientista, falou, eu vou conseguir essa cura, porque tem uma lenda de uma aranha XYZ e não sei o que, isso pode mudar e não sei o que. Então ela foi pra floresta pelo amor à filha. E ela não via isso. Então ela começou a ressignificar todo aquele sentimento de ódio que ela tinha pela mãe, vendo que realmente não era nada daquilo. Era tudo sobre o amor. E aí é quando ela começa a entender a si própria, entender tudo aquilo que tá acontecendo com ela. Então tem alguns filmes assim que são bobos como esse, mas traz pequenas revelações assim pro ser humano de se despertar, né? Que você muitas vezes tem uma visão errônea de certas situações na vida, né? E se você prestar atenção e falar com a ayahuasca, ou seja, com a consciência, ela vai te mostrar o que está por trás, porque você enxergou, você viu, você só não lembra. Ela vai te mostrar toda a historinha que está por trás do porquê que às vezes você está ali com bronca do pai, da mãe, que ela não faz referência, né, os problemas, e aí você vê tudo equívoco. Mas então agora aí na ayahuasca os vídeos são assim, são tudo de valores, né? Quem eu sou, onde eu preciso aprender, isso tudo. Porque o que eu sei hoje, eu sei hoje. Amanhã eu já não sei mais, talvez eu saiba outra coisa. Que é mais divino, né? A gente não é fixo. Você age conforme as situações. Usar essa energia dessa medicina para te orientar naquilo que você quer. Isso, é respeito, sabe? Sim. Porque a gente não está lidando ali com qualquer coisa. Você está entrando no mundo de cada um, você está entrando no seu mundo. São espaços sagrados e de dores, de aflições, de medo. E olha para isso e cuida. Ah, mas o que que isso vai mudar? Não vai mudar tanto. Você, quando vai se tornando mais luizinho, mais consciente do que está fazendo, tem noção do quanto isso, a egrégora aumenta, quanto isso ajuda. Ajuda as pessoas que estão até ao seu lado, né? Que vão perceber o mundo de uma maneira completamente diferente também, né? Mas sem impor nada, porque nada é imposto, porque cada um tem o seu tempo também, né? E aceitar isso, sabia? Porque, que nem no caso, a minha família não sabe. Eu tomo ayahuasca já há 4 anos. O único que sabe o que eu tomo é meu filho e meu sobrinho, porque eu já levei eles, mas eles também não falam sobre isso com a família. Não tentam explicar, sabe que são adolescentes também, né? Vão se preocupar em auxiliar.
E eu também não aceito, eu aceito, tá tudo bem. Sabe, é outra coisa que a gente aprende com a ayahuasca, estar firme naquilo que você está escolhendo, independente da opinião que você vai ter que enfrentar. Por isso que agora eu me apresento. Eu sou Vanessa Martins, terapeuta, 49 anos, demorei para conhecer a ayahuasca, mas é como todo mundo diz, né? Tudo tem seu tempo e sua hora. É isso mesmo. Tem que ter o seu tempo. E uma coisa que eu ia perguntar também para você, agora eu já tinha esquecido, né? Como você é terapeuta, isso facilitou muito a maneira que você conduzia a terapia? Dos meus atendimentos? Sim. Sim, mudou muito. Quando eu atendia antes da ayahuasca, a pessoa falava, eu tentava colocar todo o conhecimento que eu tinha aprendido. Hoje não. Eu atendo a pessoa e vejo além daquilo. A gente tem que ficar atento àquilo que não foi dito. Dentro das frases que as pessoas estão trazendo, ela diz aquilo que de fato é real, verdade. E aí você vai sentindo a dor, você vai sentindo o estado de espírito ali da pessoa. Ficou muito mais fácil, pelo menos para mim. Os atendimentos são transcendentais. E eu não posso reclamar, não. Porque Eu acho que deve fazer uma diferença tremenda, assim, porque você ouve aquela situação e eu acho que fica muito mais fácil de compreender e guiar até para a pessoa compreender aquilo que ela está passando com ela mesma, né? Uhum. E eu trouxe uma consciência que, assim, tudo está em nós. Então, ela traz uma situação, ela fala do fulano, ela fala de ciclano, ela fala dos outros, mas tudo está nela. O comportamento que eu tenho que trabalhar é o dela. Como ela está vendo tudo, como ela está recebendo tudo. E o que eu falo sempre para eles, olha, o fulano não está aqui, então a gente não vai falar sobre as atitudes dele. O que foi fala dele, você deixa com ele. Agora vamos para a sua fala. Como você está sentindo pelo que ele falou. E aí ficou muito, muito melhor. Tanto que eu tento, às vezes, eu não tenho horário, não tenho horário. Eu falo, olha, passa com esse fulano, passa com esse ciclano. Não vou, eu vou te esperar. Eu falei, não, não adianta, vai. E nem precisa ficar fazendo propaganda no Instagram, né? Eu não preciso, Gleiber, eu nem faço porque eu não quero. Eu gosto de... Eu tenho uma dificuldade de soltar, sabe? De deixar a pessoa no meio do caminho. E se eu me comprometer com isso, eu não vou dar conta. É outra coisa, né? A gente trabalha assim. Qual é o meu propósito de vida? Fazer o meu melhor. E eu não preciso, sabe, estar ali na vitrine toda semana. Sim, é bom. Mas gratidão pelo teu tempo de estar falando a sua experiência aqui, demonstrando como você está guiando a sua vida para algo bem melhor e mais saudável, né? Que a gente precisa ser saudável mentalmente, corporalmente. Então é a nossa busca, né? Gratidão por essa sua experiência passada aqui. Gratidão também, Pedro. Deu para me ouvir mais um pouco. Ah, é bom, né? Gosto. Mas foi um prazer mesmo. Eu espero aí fazer uma diferença, né, que ajude aí alguém. Ah, vai sim, com certeza vai ajudar. Ah. Eu ouço alguns aí também que você já postou e é bem bacana. Não, tem muita coisa legal, né, cara? Tem muita experiência. A vida é feita de detalhes e muitas vezes a gente esquece desses detalhes. E o mais bonito de todos esses relatos é que às vezes as pessoas que estão se dando seus relatos não percebem. Não percebem. Meu, eles têm uma força muito grande. Porque imagina, passando por tudo aquilo, toda a experiência ali na ayahuasca, porque eles também já viveram aquelas situações, estão ali, ó, firmes, então continuaram caminhando, sabe? Fizeram suas famílias, obtiveram um monte de desejos, sonhos. Olha o poder que as pessoas têm. Eu gosto dessas, a firmeza. Sim, é. Ela traz esse poder, né? Da força que ela traz, a força interna que a gente tem, de você sentir essa força interior, essa força de viver, do querer, de se transformar, de mudar a tua vida, né, para melhor, para parar de sofrer, né? Porque vale a pena, Demais. vale muito a pena. Mas gratidão, agora eu vou te deixar porque você deve estar com a agenda cheia. Tem mais uma só. Ah, então tranquilo aí, viu? Deu pra fazer tudo certinho. Gratidão. Gratidão. Uma boa semana, viu? Pra você também. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau. Tchau.